Questão 4 do capítulo 4. Uma densidade volumétrica de carga constante tem a forma de uma placa de espessura A. Eu já fiz aqui a representação dessa questão. As faces da laje são planos infinitos paralelos ao plano XY. Então, aqui está a face, né? Olhando de cima. Aqui eu poderia fazer o eixo X e o eixo Y saindo da direção aqui da tela. E as faces aqui em cima são planos infinitos paralelos ao plano XY. Escolha a origem a meio caminho entre as faces, já está aqui, e encontre em todos os lugares. Então agora nós temos que encontrar o campo elétrico. E como aqui é o capítulo da lei de Gauss, então nós vamos fazer isso usando a lei de Gauss. Como são duas regiões, uma aqui dentro e outra fora, nós precisamos de duas superfícies gaussianas e duas aplicações da lei de Gauss. Antes de escolher as superfícies gaussianas, nós temos que encontrar como o módulo do campo elétrico vai se relacionar com o campo elétrico, porque a lei de Gauss vai nos permitir encontrar o módulo. Então, como aqui é uma densidade volumétrica, tem cargas aqui no meio, só que é uma densidade volumétrica constante. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que não há diferença física entre um ponto que está aqui em cima em relação à parte que está aqui embaixo da placa de espessura A. Aqui, ou placa ou laje, a mesma coisa, em relação a um outro ponto que esteja, por exemplo, exatamente sobre o eixo Z, porque a geometria é a mesma. Aqui é um plano infinito em todas as direções, embaixo desse ponto, e também a densidade de carga é constante. Embaixo desse ponto também é um plano infinito em todas as direções, não é um segmento de plano, e a densidade de carga é a mesma. Então, o campo não pode depender de X e de Y. O campo só pode depender de Z. Porque aqui existe uma simetria. Uma outra coisa é que, se aqui dentro a densidade de carga for positiva, o campo aqui fora vai ser saindo e aqui vai ser saindo também. Então aqui, como está contra o sentido de crescimento do eixo Z, vai ser negativo e aqui positivo. Por outro lado, se a densidade de carga for negativa, o campo aqui vai estar entrando e aqui também vai estar entrando, né? Só que aqui concorda com o sentido de crescimento do eixo, o campo é positivo, e aqui é contra o sentido de crescimento do eixo, o campo é negativo. Então eu tenho que determinar a forma do campo que abarque todas essas situações. Então, isso é feito com a função sinal. Então, se eu pegar a Z sobre o módulo de Z, quando eu estiver aqui em cima, essa aqui vai ser positivo e aqui também vai ser positivo, então isso dá 1. Então, vai dar o mesmo sinal da densidade de carga. Aqui embaixo, aqui vai ficar positivo, aqui vai ser negativo para essa situação aqui. Então isso daqui vai resultar em menos 1. Mas se a densidade de carga for negativa, então vai resultar em mais 1 nesse caso aqui. Essa fração resolveu a situação para os 4 sinais possíveis aqui. Pode ser a densidade de carga positiva ou negativa, e a gente vai ter a região acima do eixo Z e acima da origem e abaixo da origem. Resumindo essa conversa aqui, o campo tem que ter a seguinte forma. Ele deve ser Z sobre o módulo de Z na direção de Z. Então aqui sim, isso daqui não vai mudar o módulo, só vai dar o sinal. Quando estiver nessa região aqui acima do eixo Z, isso aqui vai ser mais 1. Quando estiver aqui embaixo, vai ser menos 1. Então, dessa forma, a gente em uma expressão só considera todas as situações possíveis aqui. Agora sim, nós vamos diretamente para a lei de Gauss, porque a lei de Gauss vai nos fornecer esse módulo aqui.
Então, substituindo o módulo que nós encontrarmos aqui, aí sim nós vamos ter o campo elétrico em todos os lugares. Então, a lei de Gauss é o seguinte: a integral de EdA é igual à carga interna sobre ε0. Então, nós vamos trabalhar aqui, primeiro, para o caso de que o módulo de Z seja menor do que A, ou seja, aqui dentro. Então, primeiro nessa situação, qualquer ponto aqui dentro vai ter o seu módulo menor do que A. Então, aqui a superfície gaussiana escolhida vai ser um cilindro de altura Z, um Z menor do que o A e raio R. E a superfície deve ser fechada. Então, nós faremos o seguinte: a superfície gaussiana deve ser escolhida de uma forma que facilite essa integração, né, que essa integração é em uma superfície fechada. Tá aqui a indicação que é uma superfície que a gente está integrando em relação ao elemento de área. E essa integral aqui fica mais fácil se a superfície tiver áreas na mesma direção do campo ou na direção perpendicular à direção do campo. E é isso que nós temos aqui, porque o campo vai ser ou para cima ou para baixo, né? Então aqui ao lado não vai ter campo, mas nós temos que considerar essa área porque aqui a integral é fechada. Então eu vou nomear de área 1 a face superior, de área 2 a face lateral e de área 3 a face inferior. E assim eu já posso fazer a integração nesse caso aqui, em que esse produto EdA vai ser igual, eu vou escrever essa integral fechada como a soma de 3 integrais em cada superfície. Então vai ter a integral na área 1, e aí eu vou ter E vezes dA, mas não é esse mesmo dA, agora é o dA1. E da mesma forma para a área 2 e a área 3. Então agora eu já posso especificar mais coisas aqui, né? A integral em 1, como eu escolhi a área 1, a área de cima, né? Então o campo que não muda aqui, ele depende de Z. Então é Z na direção de Z, produto escalar com a orientação dessa área aqui. A área 1 aponta para cima, então também é Z dA1. Mas agora para a área 2. Aqui eu substituí o campo por EZ na direção de Z, sem considerar isso aqui, porque eu já vou ajustar isso aqui no versor. Então aqui na área 1 o campo é para cima. Aqui na área 2 o campo também vai ser na direção de Z, né? Só que como ele vai ser perpendicular ao elemento de área, ao vetor normal do elemento de área, então esse produto aqui já vai dar zero. Eu vou escrever aqui o dA2 como a orientação de ρ, né, radial, dA2, mais a integral na superfície 3, que é a superfície de baixo. Aqui o campo vai ser EZ na direção de menos Z, né, e o dA também vai ser na direção de menos Z. Então dA3. Agora sim, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0 e aqui dá 1. Então a gente pode tirar aqui o módulo do campo da integral, porque aqui sobre essa superfície a intensidade do campo é constante. Sobre essa superfície aqui também. Então EZ, integral de 1 dA1, mais EZ, a integral de 3 dA3. Aqui eu estou fazendo de forma muito detalhada porque é uma questão de lei de Gauss, no capítulo de lei de Gauss. Mas com a prática a gente vai vendo que dá para fazer muito mais rápido. Por exemplo, a partir daqui, quando eu obtiver os resultados, eu vou voltar e mostrar como se chega no resultado de uma forma bem mais rápida. Mas esse aqui é o procedimento padrão, mais passo a passo. Então esse dA1, né, a área 1, é um elemento do tipo, vou pegar aqui, dA1, ρ, dρ, dφ. Porque é um elemento e um setor circular. E esses limites de integração aqui vai ser o ρ de 0 até R,
que é o raio da superfície gaussiana, e o φ de 0 a 2π para fazer toda essa superfície. Aqui novamente é z, e aqui na superfície 3 é a mesma situação, né? Vai ser o mesmo elemento de área e os mesmos limites de integração. Então aqui está 2 vezes esse campo, a integral de ρ dρ que está aqui pode sair de dentro da integral em dφ, porque isso daqui nada depende de φ. Então já escrevendo de forma separada, a integral de ρ dρ vai dar ρ ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a r, e a integral de dφ vai dar φ, avaliado de 0 a 2π. Então isso aqui vai dar 2 módulo do campo, r ao quadrado sobre 2 menos 0, então r ao quadrado sobre 2, e aqui vai dar 2π menos 0, né? É 2π. Então simplifico um 2 desse com um desse aqui, aí eu encontro que essa integral é igual a 2 módulo do campo aqui, a r ao quadrado π. Então se eu substituir esse resultado aqui nessa equação, eu vou ter a 2, o campo, r ao quadrado π, igual a carga interna sobre ε0. Então agora eu tenho que encontrar a carga interna. Eu ainda estou trabalhando aqui nessa região. Então a carga interna aqui, como é uma densidade volumétrica, ela é encontrada fazendo a integral da densidade volumétrica, uma integral de volume. Então aqui eu coloquei uma linha e chamei a densidade volumétrica, que é tradicionalmente chamada de ρ, coloquei ρch para distinguir do ρ coordenada, desse ρ aqui. Então, esse elemento de volume em coordenadas cilíndricas, aqui a densidade é constante, então eu vou tirar a integral, que eu vou ter uma integral tripla, isso aqui é ρ, dρ, dφ, dz. Então, se esse é o elemento de volume, o mais externo é em z, vai ser de menos z sobre 2 até z sobre 2, porque a superfície gaussiana, que a gente está calculando a carga interna, a superfície gaussiana, ela tem a altura z. Foi como eu disse que eu iria escolher, né? Então, para ela estar aqui no meio, ela vai de menos z sobre 2 até z sobre 2. A integral em φ vai de 0 a 2π, e a integral em ρ vai de 0 até r. E aqui tem as linhas porque aqui já tem um ρ, né? Para não confundir nada, eu coloquei desse jeito. Então agora resolvendo isso aqui, a gente tem ρch, e da mesma forma, nenhuma integral aqui depende da outra. Então as que estiverem dentro podem sair. E aí eu vou ter o produto dessa integral aqui em dz, vezes essa integral em dφ, vezes essa integral em dρ. Dessa forma aqui. E o resultado aqui é z' avaliado de menos z sobre 2 até z sobre 2. Mais um motivo aqui para eu colocar a linha é porque se eu integrar e nos limites de integração vai aparecer z, eu não posso integrar em z, na mesma variável que já está no limite de integração. Aqui de 0 a 2π. dφ vai dar φ' de 0 a 2π, e aqui vai dar ρ' sobre 2 de 0 a r. E isso tudo resulta em ρch, que dá z sobre 2 menos o menos z sobre 2, aqui vai dar 2π menos 0. Aqui o resultado é ρ' ao quadrado sobre 2, né? Então aqui vai dar r ao quadrado sobre 2 menos 0. E aqui os sinais vão se somar, né? Então aqui só vai dar z. Aí como resultado fica ρch z 2π, esse simplifica com esse 2, então π r ao quadrado. Agora eu já tenho uma carga interna, dada por isso aqui, eu posso substituir a carga interna aqui nessa expressão. Aí eu fico com 2 EZ r ao quadrado π igual a carga interna, que é ρch z π r ao quadrado. E aqui o ε0. Então, aqui eu já posso simplificar o π com o π, esse r ao quadrado com esse r ao quadrado, que na verdade faz todo sentido esse r ao quadrado aqui não estar no resultado, que a gente vai isolar o módulo do campo agora, porque esse r é o raio da superfície gaussiana. A superfície gaussiana é só um artifício para resolver a questão, para encontrar o campo elétrico.
Então qualquer parâmetro da superfície gaussiana não vai para o resultado. Então isolando aqui, o módulo do campo eu fico com EZ igual a ρCHZ sobre 2ε0. E agora eu posso substituir esse módulo aqui nessa primeira equação, que é a forma geral do campo, e eu vou encontrar o campo aqui dentro da placa espessa, porque é aqui que eu estou trabalhando, é aqui que eu escolhi a superfície gaussiana e é aqui que eu fiz tudo até agora. Então, substituindo aqui, eu tenho o campo igual a ρCHZ sobre 2ε0, Z sobre o módulo de Z na direção de Z. Isso para módulo de Z menor do que A. Então nós já fizemos metade da questão, né? Que é para encontrar em todos os lugares, nós já encontramos dentro. Agora vamos fazer um procedimento parecido para encontrar fora. Agora eu vou falar aqui do comentário que eu fiz antes sobre usar a lei de Gauss de forma muito mais rápida. Eu poderia já fazer assim, direto, pular vários passos aqui. Eu vou escolher já o campo constante. Então eu vou escolher uma superfície gaussiana onde a direção do campo seja ou paralela ou perpendicular aos vetores normais da superfície. Então, onde for perpendicular, como nesse caso aqui, não vai ter contribuição nenhuma, isso aqui vai zerar. Então, eu já penso direto onde o campo já coincide com o vetor normal da superfície, que seria aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu teria 2 módulo do campo vezes essa área. Essa área aqui é a área de um círculo. Então, a área de um círculo é πr². E se a gente for aqui, 2, o campo, πr². Então, essa primeira parte eu fiz muito fácil. Só que isso daqui é igual à carga interna. Como aqui é uma distribuição constante, então eu só faço a densidade de carga vezes o volume. Então, o volume da superfície gaussiana é a área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser πr² vezes a altura, z. Então, olha aqui, a densidade, z πr². Densidade, z πr². Aí que eu já simplificaria isso, e o campo é igual a ρCH. Isso daqui é igual a carga interna sobre ε0. Então, ρCHZ sobre 2ε0. Então, olha aí, tudo que eu fiz nos últimos vários minutos, eu fiz agora bem rápido. Mas isso daqui é quando o procedimento completo já está bem dominado, né? Fazendo assim, passo a passo, não tem erro. Agora eu vou fazer na região de fora, né? De quando o módulo de Z é maior do que A. Então, o módulo de Z maior do que A significa que a gente está trabalhando aqui fora agora. Então, nós temos que encontrar uma superfície gaussiana que tenha o campo fora aqui dessa laje, dessa placa espessa. Porque deve ter ficado claro aqui, nessa integral, é daqui que sai o módulo do campo. Esse módulo, ele está na superfície, ele é calculado na superfície da superfície gaussiana. Então, se eu quero o módulo do campo elétrico fora, eu tenho que pegar uma superfície gaussiana que alcance a parte de fora. E como essa superfície deve ser fechada, eu não posso escolher uma superfície que englobe toda a distribuição, que é uma distribuição infinita, são planos infinitos. Então eu vou pegar um cilindro maior que vá para a parte de cima e para a parte de baixo. Então agora essa é a superfície gaussiana escolhida. Então eu também vou renomear cada face dessa superfície, porque aqui está a lei de Gauss, vai ser uma integral fechada, né? Precisa ser uma superfície fechada. Então essa daqui, a área superior vai ser a área 1, a área inferior vai ser a área 2 e a área lateral vai ser a área 3. Eu estou até renomeando de forma diferente do que eu fiz na primeira vez, porque, como eu disse, o que for escolhido em termos da superfície gaussiana não vai interferir no resultado final, qualquer parâmetro da superfície gaussiana. Então, essa escolha aqui é arbitrária, né? Isso aqui só vai mudar a ordem com que eu vou somar
essas integrais, mas a soma é comutativa, então está tudo certo. Agora eu vou repetir esse procedimento, mas como tudo aqui é muito parecido, eu usei uma superfície gaussiana cilíndrica aqui nessa região, e fora eu também estou usando uma superfície gaussiana cilíndrica. Então vai ser basicamente uma repetição de tudo que a gente já fez. Então, lá na outra, nessa região, eu escolhi que a superfície gaussiana tinha um raio R, e esse foi o único parâmetro que foi propagado aqui para o resultado dessa integral. Aqui também eu vou escolher que essa superfície gaussiana tem raio R, porque aqui já é outro procedimento. O da região interna já se encerrou ali no resultado, então eu posso usar as mesmas letras que eu já usei sem problema. Então, se eu for fazer uma integração e que só o raio vai aparecer aqui nesse resultado, eu já chamei aqui o raio de R, então essa integral para fora também vai resultar nisso aqui. Então, agora que eu já encontrei essa parte, eu preciso encontrar a carga interna. Agora aqui sim tem uma coisa diferente, né? É que aqui tem a parte, o elemento de volume vai ser o mesmo, um elemento de volume cilíndrico, a densidade vai ser a mesma, só que agora eu estou calculando a carga interna. Aqui fora não tem carga, na parte da superfície gaussiana que fica fora da placa espessa. Então, em vez de eu integrar de menos z sobre 2 até z sobre 2, eu integro de menos a sobre 2 até a sobre 2, que é onde tem carga. Mas ainda assim, como aqui já tem alguma coisa diferente, eu vou fazer essa integral aqui. Então aqui a carga interna é igual à integral da densidade no volume, e aí eu vou fazer assim. O elemento de volume, aqui eu vou colocar o ρCh, densidade, o elemento de volume é ρ, dφ, dz. Então agora eu vou colocar os limites de integração, né? Eu escolhi a superfície gaussiana de altura z, então vai ser de menos z sobre 2 até z sobre 2, de 0 a 2π. Esse aqui é o mais externo, em dz. Esse aqui é em φ. E esse aqui é em ρ, que é de 0 a r. Acontece que a densidade de carga, se eu estou integrando desde aqui de baixo, é de menos z sobre 2 até aqui z sobre 2. Então, eu estou passando por uma parte aqui que tem densidade volumétrica de carga igual a zero, ou seja, não tem carga aqui. E da mesma forma, a densidade volumétrica de carga aqui é nula, não tem carga. Só tem carga aqui no meio. Então, eu vou expressar isso da seguinte maneira. Eu vou trocar a integral de menos z sobre 2 até z sobre 2 dessa forma. Menos z sobre 2 até menos a sobre 2, ou seja, eu estou integrando primeiro daqui até aqui, e daqui até aqui a densidade volumétrica de carga é zero. Então já vai pegar tudo isso daqui e vai zerar. Mas, então se eu tinha uma integral, vou deixar aqui do lado mais explícito, né? A integral de menos z sobre 2 até z sobre 2 é igual à integral de menos z sobre 2 até menos a sobre 2, mais a integral de a menos a sobre 2 até a sobre 2, mais a integral de a sobre 2 até z sobre 2. Então, se eu somar essas três integrações aqui, é igual a essa. É isso que eu estou fazendo. Só que nessa daqui a densidade de carga é zero, nessa aqui a densidade de carga é zero, e nessa daqui a densidade de carga é ρCh. Então aqui eu vou ter menos a sobre 2 até a sobre 2, integral de 0 a 2π, integral de 0 a r, aí eu repito isso daqui. ρCh, rolinha, dρ', dφ', dz', mais essa integral aqui agora, de a sobre 2 até z sobre 2. Só que nesse regime aqui, a densidade de carga é nula, então vai anular tudo isso daqui, todo integrando em relação a z, então vai ficar 0, dz'. Então, essa parte aqui dá 0, essa parte dá 0, aqui a densidade é constante, já vou tirar logo, e separar as integrais aqui, que elas são independentes. Então, certo, agora isso daqui dá ρCh, aqui vai dar a integral de dz
é z avaliado de menos a sobre 2 até a sobre 2. Então fica a sobre 2 menos o menos a sobre 2. Integral de d' é filhinha, avaliado de 0 a 2π dá 2π menos 0. Integral de rolinha de rolinha é rho ao quadrado sobre 2. Avaliado de 0 a r fica r ao quadrado sobre 2 menos 0. Ou 0 ao quadrado sobre 2. Então isso daqui dá a sobre 2 mais a sobre 2 dá a. Então ρch a, que dá 2π vezes r ao quadrado sobre 2 dá πr ao quadrado. Então agora eu já tenho uma carga interna. Eu já posso pegar aqui a lei de Gauss, que é essa aqui em cima. Eu já encontrei essa integral nesse regime que eu estou trabalhando agora, que é esse resultado. E acabei de encontrar a carga interna. Então agora eu vou substituir essas duas informações aqui na lei de Gauss. Então agora basta isolar aqui o campo, o módulo do campo. Novamente, um parâmetro da superfície gaussiana vai se anular e não vai aparecer no resultado. Aqui o π também simplifica. E isso daqui resulta em ρch a sobre 2ε0. Então, substituindo aqui o campo, o módulo do campo nesse regime, aqui na forma geral do campo, a gente obtém isso da forma aqui para módulo de z maior do que a. Então, para melhor visualização, eu vou escrever esse resultado aqui e esse em uma expressão só. Então, dessa forma, eu encontrei o campo dado por ρch a sobre 2ε0. Aqui é a função sinal. Isso aqui para módulo de z maior do que a. E ρch z sobre 2ε0 para um módulo de z menor do que a. Então era o que a questão pedia. Escolha a origem a meio caminho entre as faces e encontre o campo em todos os lugares. Aqui está o campo em todos os lugares. Algumas verificações que podem ser feitas aqui. Para fora, o campo não depende da distância, que é o que realmente acontece para uma distribuição do tipo um plano infinito carregado. Esse campo não depende da distância. Aqui dentro depende, porque quanto mais vai se afastando da origem, mais tem carga para contribuir no campo. E outra coisa é que se a gente tiver aqui a considerar por hipótese esse ρch positivo e nós estivermos aqui nessa região com z maior do que 0, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai ser positivo, então a direção do campo vai ser a mesma do z. Está certo. Se isso daqui for negativo, então a direção do campo deve ser entrando aqui na placa. Então nessa região isso daqui vai ser positivo, vai sobrar o sinal de menos daqui, então também vai dar certo. Fazer uma verificação aqui para baixo também. Se o ρch for maior do que 0, o campo aqui nesse ponto deve estar aqui, saindo da placa. Só que aqui nesse caso, isso daqui vai dar menos 1, aqui não vai ter sinal negativo, então sim, isso vai ficar contra o sentido de crescimento do eixo z, deu certo. E no caso de ρch menor do que 0, aqui nessa região, se é menor do que 0, tem que estar entrando na placa. Então se está entrando na placa, o campo tem que concordar com o versor de z. E a gente vê aqui que aqui vai dar o menos 1, só que se a gente está pensando numa densidade de carga negativa, aqui também vai dar um menos 1. Então isso daqui vai dar positivo e vai concordar com o sentido de crescimento do eixo z. Então isso aqui indica que o nosso resultado está certo. Assim a questão fica completamente resolvida.